queridos alunos, tudo bem? Bom, hoje a coisa aqui tá séria, sempre tá, mas hoje tá um pouco mais, porque a gente vai começar a discutir algo que é muito importante para qualquer estudante de direito. A gente vai estudar Ronald Dworkin, que vai discutir como que conseguimos diferenciar as normas jurídicas, analisando de forma qualitativa as diferenças entre princípios e regras. Qualquer estudante de direito precisa prestar atenção nisso aqui, justamente porque a gente tem a tendência de utilizar conceitos muito abrangentes sem pensar realmente sobre aquilo que forma o nosso ordenamento jurídico e quais são as características fundamentais das normas jurídicas. E por isso nós vamos começar esses estudos a respeito da norma jurídica estudando Ronald Dworkin e na próxima aula Robert Alexy. Nessa aula, para estudar Dworkin, a gente vai entender que Dworkin e Alexy partem de uma mesma crítica. Eles vão dizer que a forma de se pensar regras e princípios no direito até então era estabelecida de uma forma meio truncada, que a utilização de uma análise quantitativa que diferenciava regras de princípios não atendia efetivamente às diferenciações reais que se deveriam utilizar para esse sistema. E os dois partem de uma mesma premissa. A premissa de que tanto regras quanto princípios são normas. O que isso quer dizer, professora? Regras e princípios são normas? Isso eu já sabia. Mas isso quer dizer algo que talvez você ainda não tenha pensado. A noção de que toda norma jurídica é coercitiva. E por isso, se regras e princípios são normas, os dois partem do mesmo ponto de partida, que vai determinar que tanto as regras quanto os princípios são obrigatórios de serem seguidos por todos, tanto aqueles das relações privadas quanto aqueles das relações públicas. E aí a gente vai se fazer algumas perguntas. Que tipo de normas elas são? Como que eu diferencio regras de princípios? Quais são as suas distinções? E aí eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo aí a minha fala estão pensando em diferenciar regras de princípios por um critério quantitativo que foi utilizado e que era muito utilizado até então por Herbert Hart. Ele estabelecia o seguinte: nas distinções quantitativas, antes do Dworkin, antes do Alexy, se dizia o seguinte, que os princípios eram mais genéricos que as regras, eles eram mais imprecisos que as regras e eles eram também mais passíveis de discricionariedade. O que é discricionariedade, professora? A possibilidade de serem interpretados de forma aberta, muitas vezes pelo próprio judiciário. Se a gente tem um sistema que coloca o Estado de forma vertical, entendendo de forma instrumental que o juiz está acima das partes, que é o que a maioria dos estados faz, inclusive porque não conhece a teoria do professor Rosemiro Pereira Leal. Bom, nesse sentido, quando a gente faz essa distinção, muitos de vocês vão pensar, mas é isso mesmo, professora. Os princípios são mais genéricos, mais imprecisos e mais passíveis de discricionariedade. Será? Será que essa classificação realmente explica e diferencia regras de princípios? Porque o que vem do pensamento do Herbert Hart é que nessa relação, por causa da imprecisão, generalidade e possibilidade de discricionariedade que existia nos princípios, o Herbert Hart achava que o princípio não era obrigatório, somente as regras eram obrigatórias. E aí, para mostrar e explicar para quem nunca estudou direito, pensem se vocês tiverem que dar aula para um estudante de primeiro período, como que você diferenciaria regras de princípios? Vocês acham que com essas colocações ele ainda vai entender que princípio é obrigatório? Será que ele ainda vai conseguir diferenciar uma coisa da outra?
Será que você vai ter que falar assim, por exemplo, e aí você vai ter que mostrar exemplos e só vai conseguir demonstrar o que é um princípio se tiver escrito princípio da legalidade, princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é difícil, né, estabelecer aí um conceito que seja mais adequado. E é isso que o Dworkin e posteriormente o Alex vão tentar fazer. Eles também não conseguem de forma completa, mas a discussão hermenêutica filosófica que eles fazem é muito importante para qualquer pessoa que vá atuar na área jurídica. Então, o que se estabelecia? Nas distinções quantitativas, a tese geral era que os princípios eram mais genéricos, imprecisos e passíveis de discricionariedade. Por isso, eles não eram obrigatórios, eles eram optativos. Já as regras, elas eram colocadas de forma mais objetiva. Então, elas eram menos genéricas, menos imprecisas e menos passíveis de discricionariedade. Só que eu tenho certeza que tanto eu quanto você conseguimos pensar várias situações e exemplos nas quais a gente tem regras que são imprecisas, são genéricas, acabam sendo passíveis de discricionariedade, porque a gente tem conceitos que às vezes a gente não consegue compreender e não estão claros na norma positiva, e outros princípios que são muito mais objetivos. Então, essa análise quantitativa, ela fica truncada e ela não responde nada. Exemplo de regras que são gerais, imprecisas e que geram essa discricionariedade. Quando a gente fala lá no direito penal de injusta agressão, o que é uma injusta agressão? Eu dependo de uma construção jurisprudencial, doutrinária, para poder chegar a esse consenso. Por que a regra não é clara, como se estabelece na análise quantitativa? Outro exemplo, o que é decoro parlamentar? Né? A gente já teve parlamentar que falou para outra parlamentar que não estupraria ela e não sofreu nenhuma punição com isso, inclusive foi eleito como presidente da República. Então, o que é decoro parlamentar? Como que eu estabeleço o conceito de decoro parlamentar que está na norma e que é uma regra pré-determinada? Outro exemplo, o que é pluralismo político preconizado pela Constituição? Como que se estabelece esse pluralismo? São vários partidos, professora. Mas o que defende cada partido? Tem que ter uma ideologia diferenciada? Porque não sei vocês, mas cada vez mais eu percebo que as relações ideológicas brasileiras, elas dependem de dinâmicas de poder. A maioria dos partidos políticos, eu vou falar a maioria porque eu sou legal, a maioria dos partidos políticos reafirma aquilo que vai conseguir fazer com que ele tenha mais pessoas eleitas, né? Então, a gente tem aí um sistema que estabelece regras que são bastante imprecisas, genéricas e passíveis de discricionariedade. Para contestar ainda essa análise quantitativa da diferenciação de uma coisa e outra, a gente tem outros princípios que não são tão genéricos assim, como o princípio da independência do Ministério Público, o princípio da independência do Judiciário. Então, existem princípios que não caem também nessa análise quantitativa de abrangência, como colocado por Herbert Hart antes do pensamento de Dworkin. Quem estuda direito, gente, vai analisar essas distinções aí entre princípio e regra, acaba percebendo que Dworkin e Alex são verdadeiros transformadores do pensamento jurídico, porque é a partir do pensamento de Dworkin e depois também com a reafirmação de Alex que nós vamos entender que tudo que está previsto na norma, seja regra ou seja princípio, é obrigatório. E para essa obrigatoriedade se cumprir, para eu entender que é coercitivo, eu preciso necessariamente compreender a distinção entre uma coisa e outra. E aí vem Ronald Dworkin. Dworkin vai fazer uma análise qualitativa, ele não vai analisar de quantidade, de mais ou menos impreciso, não. Ele vai fazer uma análise de qualidade, das diferenciações, das qualidades, das características entre regra e princípio para explicar para a gente como solucionar essas diferenciações. O
eu estou me referenciando com vocês chama Levando o Direito a Sério. Eu até adoro o título desse livro, porque Dworkin parte da premissa de que o direito precisa ser levado a sério, entendendo que tanto princípio quanto regra são normas, ou seja, o direito precisa ser levado a sério porque ele é sempre obrigatório, independente do instrumento jurídico que o estabelece. E aí ele diz, regras e princípios são normas jurídicas, ou seja, são obrigatórios, é a primeira premissa dele. Aí ele diz, regras e princípios possuem estruturas lógicas distintas. Então a distinção dele não é quantitativa, mas é de como a estrutura lógica da construção da escrita vai ser diferenciada das regras para os princípios. E ele ainda diz, uma boa interpretação jurídica é a melhor interpretação moral das normas na comunidade. Muitos criticam essa parte, mas ele vai dizer que para se ter uma boa aplicação é necessário ter um diálogo aí entre a comunidade e a concretização das regras e dos princípios. Por causa disso, em comparação com esse pensamento, o Ronald Dworkin também vem reafirmar a crítica ao pensamento do Herbert Hart. Herbert Hart foi um positivista que viveu de 1907 a 1992 e que estabelecia que o sistema jurídico ele só se baseava em regras, porque os princípios eles não eram obrigatórios. Então, para ele, o que é jurídico são só as regras. E aí o Herbert Hart estabelecia uma estrutura aberta de linguagem. Ele defendia a necessidade dos juízes e dos tribunais terem uma liberdade maior de interpretação, como se tivéssemos na análise do judiciário a melhor interpretação jurídica que poderia ser colocada. O que nos parece hoje muito antidemocrático, já que o direito pressupõe, através do processo, uma necessidade dialógica dos diferentes pensamentos jurídicos. E é isso, inclusive, que o professor Rosemiro Pereira Leal vai sempre reafirmar. A noção da importância do processo como um direito em si mesmo. Porque todas as decisões jurídicas têm que ter processo que necessariamente exige contraditório, ampla defesa e isonomia entre as partes, entendendo que não existe uma relação de superioridade do juiz. O Dworkin já vai começar essa crítica, porque ele vai criticar essa discricionariedade e ele vai criticar essa noção de que só as regras são obrigatórias. O Herbert Hart ainda fala que, em alguns casos, eles permitem a total discricionariedade do judiciário, em função da falta de regras, das lacunas da lei. Então, se ficaria completamente entregue, submisso à decisão do judiciário, em função de que o judiciário seria o melhor órgão técnico para estabelecer essa decisão. Até o pensamento de Dworkin chegar, era essa análise que era aplicada no mundo jurídico como um todo. Era o pensamento que se colocava para todos e os princípios, eles pareciam meros enfeites, que ajudavam, quando muito, ajudavam o juiz a exercer o seu poder de discricionariedade. E aí vem Dworkin para transformar esse pensamento. Porque aí vem Dworkin, que viveu de 1931 a 2013, dizer, olha, o sistema jurídico, ele não pode ser discricionário. Porque se ele for discricionário, ele vai obedecer o quê? A imposição do poder do Estado sempre. Não vai se obedecer a uma noção de obrigatoriedade da norma jurídica. E ele ainda diz, os juristas, de um ponto de vista hermenêutico, muitas vezes eles vão se enganar porque o direito ele é muito mais baseado numa moralização da sociedade do que nas regras. E aí é o que a gente critica aqui o tempo todo. Como que muitas vezes o direito ele é usado como um instrumento de dominação moralizante para reafirmar a vontade daqueles grupos que estão no poder. Então, o Dworkin vai ser extremamente crítico dessa discricionariedade. E a solução para ele é a noção de que princípios e regras são normas, princípios e regras são obrigatórios. Nesse sistema, então, ele ainda diz
que a falta de regras não permite a discricionariedade, porque eu ainda tenho os princípios que são obrigatórios e a possibilidade de aplicação das próprias regras de forma analógica. E aí ele diz que o ordenamento jurídico, ele é binário. Eu não posso separar essa binariedade do ordenamento jurídico. Ele é binário por quê? Porque ele é constituído de princípios, e aí eu tenho princípios que são jurídicos e princípios que são políticos, e tenho regras, que também vão se diferenciar nessa relação. Bom, professora, perfeito, até agora eu estou gostando desse do working, mas qual que é a análise da qualidade da regra e do princípio? Como que ele vai caracterizar regra e como que ele vai caracterizar princípio? Ele vai estabelecer que nas diferenças, primeiro, as regras, elas são aplicadas numa maneira de ou tudo ou nada. Naquele processo de subsunção que vocês já estudaram, principalmente lá no direito penal, eu analiso se o caso concreto se encaixa na regra, ou se encaixa ou não se encaixa. Vou lembrar do único artigo do Código Penal que eu lembro, tá? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se eu não matei ninguém, essa regra não se aplica para mim. É tudo ou nada. Beleza? Ele ainda diz, olha, a aplicação da regra é tudo ou nada. E elas possuem todas as exceções enumeradas. Os casos de não aplicabilidade da regra estão estabelecidos na própria regra. Nesse mesmo exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, né? Então eu tenho circunstâncias que vão ser previstas como circunstâncias de exceção. E além disso, a relação vai ser condicional. Como que constrói essa regra? Se esse fato acontecer, a consequência é essa. É o se e o então, né? Então eu tenho um suporte fático daquilo que pode acontecer e uma consequência jurídica para a relação daquele ato. Então, a regra é basicamente isso. Ela é aplicada no tudo ou nada, ela estabelece na sua própria regra as suas exceções, a relação é condicional. Se isso acontecer, a consequência vai ser essa. Fechado? Em comparação às regras, então ele vai falar, e os princípios? Eu aplico a mesma lógica? Não. Porque ele vai dizer que os princípios, eles são aplicados não com a regra do tudo ou nada, mas de acordo com o seu peso e sua importância, dentro do caso concreto discutido. E ele ainda diz, um princípio não é exceção do outro, como as regras são, né? Então eu posso aplicar mais de um princípio para o mesmo caso, para equilibrar a aplicação desses princípios e solucionar o caso. Além disso, ele diz que não existe uma relação condicional do se e do então. O que eu tenho é uma aplicação diante do caso concreto de peso e importância nessas situações. Bom, na próxima aula a gente vai discutir o Robert Alexi, mas eu vou aproveitar só para contar um caso polêmico, bafônico de direito que foi discutido, que trabalha o mesmo choque de direitos e que pode fazer com que a gente pense aí como que o caso concreto é determinante para essas questões. São duas questões que trabalham o choque do direito, da necessidade do acesso à informação e o direito à privacidade. A gente sabe que nas relações privadas, o direito à privacidade preserva o fato de que algumas questões, eu, por exemplo, não sendo uma pessoa pública, tenho o direito de preservar aquilo que desejo. Acontece que quando uma pessoa é um artista, é considerado uma pessoa pública, ele já se coloca, por livre e espontânea vontade, como uma pessoa que se expõe um pouco mais. Por causa disso, a gente tem dois casos interessantes que foram discutidos no Brasil. O primeiro caso foi da modelo, apresentadora Daniela Sicarelli. Não sei se vocês lembram desse caso, mas a Daniela Sicarelli foi filmada em uma praia pública, realizando o ato de conjunção carnal com o seu namorado no mar. Quando ela foi filmada, o vídeo
dessa filmagem foi colocado no YouTube e viralizou. Não foi igual é hoje, porque não tinha o WhatsApp, a facilitação não era a mesma. E o que a Daniela Sicarelli fez? Ela juizou uma ação contra o YouTube e contra o paparazzo que fez a filmagem, pedindo para retirar o vídeo foi retirado, apesar de que a gente tem aquela discussão do direito ao esquecimento, infelizmente ainda continua aí, mas foi retirado, o YouTube ainda não tinha políticas de restrições tão cuidadosas, porque não era o momento ainda de ter se desenvolvido esse pensamento, e aí ela questionou na justiça pedindo uma indenização pelo fato, dizendo que a privacidade dela tinha sido violada. E em contrapartida, o paparazzo e o YouTube reafirmavam pelo direito de acesso à informação. Outro caso que trabalha o mesmo choque de direitos é o caso da Carolina Dickmann, esse mais novo, né, mais contemporâneo. O caso da Carolina Dickmann ficou famoso porque Carolina Dickmann teve um problema no seu computador e levou o computador para ser consertado por um técnico. Ao mexer no computador dela para fazer o conserto, ele achou várias fotos da Carolina Dickmann nua. Pegou essas fotos e jogou na internet. Isso viralizou o WhatsApp e várias formas de acesso diferentes. E aí a Carolina Dickmann ajuizou uma ação questionando com os mesmos fundamentos jurídicos. O seu direito de privacidade deveria ser preservado e nós não teríamos direito de acesso a essa informação. O que acontece é que na análise do choque das regras e princípios, os casos vão ser determinantes para darem respostas opostas. E por isso o processo judicial é tão importante, porque eu nunca posso ter uma resposta jurídica sem um devido processo legal. No caso da Daniela Sicarelli, inicialmente ela ganhou e depois ela perdeu, porque se compreendeu que ela estava fazendo um ato privado num local público. Então, o que preponderou foi o direito de informação. E no caso da Carolina Dickmann, até veio depois a lei, intitulada Lei Carolina Dickmann, sobre proteção de dados, o que se teve foi o estabelecimento de que o direito à privacidade da Carolina Dickmann deveria ser protegido. Ela, inclusive, recebeu uma indenização e veio, posteriormente, a regulação dessas circunstâncias. Por quê? Porque o fato dela não ter praticado um ato privado num local público e ela ter contratado um serviço que deveria ser de confiança para preservar a sua privacidade, que colocou a sua imagem para o público de uma forma que ela não desejava, violando a sua privacidade, fez com que preponderasse o seu direito à privacidade e intimidade. Tranquilo, pessoal? Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais nessas discussões da aplicação no caso concreto, porque agora eu vou discutir Robert Alex. E o Alex, ele tenta dar uns passos à frente do Dworkin. Tem divergências, não sei se eu concordo ou não que ele conseguiu fazer isso, mas o Alex, ele tenta trazer mais respostas de como pode se chegar numa aplicação obrigatória, coercitiva, tanto das regras quanto dos princípios. Um beijo, obrigada pela atenção, até a próxima aula. Tchauzinho!